a dimensão relacional é bastante forte. A intenção é desenvolver ferramentas analíticas para apreender a articulação entre diferenças e desigualdades. Ela problematiza como a diferença racial se liga a antagonismo organizados em torno a outros marcadores, como gênero, classe. O foco aqui não seria a diferença sexual, nem da relação entre gênero e raça, sexualidade, mas da diferença em sentido amplo para dar cabida às interações e diferenças presentes em contextos específicos. São nuances que aqui eu não teria tempo para explorar, tá? Mas de qualquer sorte, se a gente for fazer um paralelo entre as duas, a primeira, ela marca mais as diferenças do ponto de vista tanto racial como sexual, e aqui a interseccionalidade está presente, mas num sentido mais abrangente, né, em termos de análise. Tanto negros como brancos experimentam seu gênero, classe e sexualidade através da raça. Finalmente, gente, a Leslie McCall, ela trabalha, na verdade, bem menos difundida dentre aqueles que trabalham com raça, e eu acredito que não é apenas pela sua cor, mas também pela abordagem. Ela trabalha com uma abordagem mais epidemiológica, mas vale a pena falar disso, até porque me parece que a conjunção de qual e quant é importante. Ela argumenta que o conceito de interseccionalidade, ao abarcar dimensões diversas da vida social, demanda desenhos de estudos que integrem diferentes níveis de análise. Por esse motivo, ela questiona a restrição ao uso de método quantitativo. E aí vocês podem perguntar, mas quem falou em restrição? Em realidade, imagino que vocês conheçam a Judith Butler, que trabalha com gênero. De certa maneira, ela fala em restrições, né? Porque ela trabalha com a ideia de gênero performativo, e aí ela defende muito a abordagens qualitativas, inclusive etnográficas, baseadas em análises narrativas e tal, para explorar isso. E, nesse sentido, os métodos quantitativos seriam um pouco limitadores, né? Bom, o terceiro e penúltimo ponto, né, que me chamou bastante atenção nesse período em Nova York, que me interessou particularmente, foi o diálogo com autores, ou alguns autores, que tiveram o Brasil, né, como objeto de análise. Era um pouco essa ideia, o Brasil visto de fora. Eu selecionei aqui alguns deles, são mais do que isso. Eu começo falando, aqui a gente tem esse trabalho do Michael Blanchard. Ele é bastante interessante, ele ficou famoso no Brasil, porque ele discute, ele trabalhou muito diretamente com o movimento negro no Rio de Janeiro, né? Ele focaliza o período de 1945 a 1988, e ele vai tirar algumas conclusões. Aliás, peraí, aqui eu vou tentar, acabou ficando pequenininho, mas acho que dá para eu ler aqui. A primeira coisa, ele critica o mito da excepcionalidade do caso racial brasileiro, proposto por Gilberto Freire e outros autores brasileiros e estrangeiros. Aí ele ainda não falou com todas as letras, mas vai falar sobre o mito da democracia racial. Ele fala em mito, mas não fala que mito é esse, tá? Então, nessa fala, um mito que procurou construir uma visão mais branda da escravidão brasileira e que historicamente foi sendo reproduzido tanto pela elite como pelas classes populares, que conjugam a ideia da harmonia racial comparado com outros países. Então, a tal da fábula das três raças, né? Então, essa ideia de que vivemos aqui uma espécie de paraíso racial, embora, num determinado período histórico, ser miscigenado era apontado, né, por pessoas como Gabineau, por exemplo, como algo que era um demérito, né, que era algo que enfraquecia a nossa raça, o nosso grupo, e todo um projeto de embranquecimento foi colocado em curso. Então, é um discurso que, ao mesmo tempo que fala de uma suposta democracia racial, de uma suposta harmonia racial, simultaneamente produz uma ideia de que o embranquecimento é bom, de que o embranquecimento seria algo. Então, os casamentos birraciais
trabalhariam muito nessa direção, né? E embranquecendo a nossa população. Então, o fato é que no Brasil se conformou uma forma de hegemonia que foi sendo fomentada através de processos de socialização que, ao mesmo tempo que promovem a discriminação racial, negam sua existência. Então, nada mais eficaz, né? Aí voltamos ao contrato racial. Você tem aspectos que vão se naturalizando, mas tacitamente ninguém reconhece, não existe. Existem um conjunto de situações que reforçam, né, esse processo, ao mesmo tempo que... Bom, então, assim sendo, salientou o autor, a falsa premissa da igualdade racial tem contribuído na reprodução das desigualdades sociais entre brancos e não brancos no Brasil. E, de fato, se você pega 200 anos de existência, né, 3 séculos, quantos séculos a gente queira pegar de existência do Brasil, eu posso fazer uma pequena exceção de transformação em uma década, quizás 2 décadas, mas o resto do tempo nada seria mais falso do que falar de igualdade racial no Brasil. Qualquer indicador que você eleja, né, os não brancos vão ganhar disparadamente em relação à sua situação, né, de acesso, de qualidade, de renda, de exposição a situações violentas. E ele continua, como a questão dele foi muito centrada no movimento negro, particularmente no Rio de Janeiro, e naquilo que poderia ser avanço ou dificuldade, ele destacou, naquela ocasião, 3 elementos, no caso até o final da década de 80, tá? Que foi onde o trabalho dele se encerrou. 3 elementos-chave que contribuíram para fragilizar a consciência racial no Brasil e despolitizar o debate sobre a questão racial. O primeiro, o não reconhecimento da existência da discriminação racial no país, apoiado na tal presunção da democracia racial. Depois, a reprodução e disseminação histórica de estereótipos negativos com relação aos negros, que se contrapõe à difusão de imagens positivas associadas aos brancos. Tal fato constitui um obstáculo para uma ação coletiva mais organizada. O que quer dizer isso, gente? Você tem, na publicidade, você faz uma publicidade sobre drogas, a publicidade em si já é muito ruim, mas vai aparecer um menino branco que, coitadinho, ele foi vítima de um outro menino negro que foi quem passou a droga. Você tem inúmeras imagens em que isso se apresenta. Mas isso está nas escolas, isso está nas bonecas, isso está nos pacotes de fralda descartáveis. Você compra, agora eu virei avó, tem um mês, você compra os pacotes de fralda descartáveis, de cada 100, ocasionalmente você vai encontrar um que possa ter um bebê negro. Todos os outros são bebês brancos. Etc, etc, etc. Então, se eu construo uma imagem negativa para o negro, eu não só posso criar resistência de brancos para negros, também entre os negros, né? Essa possibilidade da associação entre eles com perspectiva de resistência é fragilizada, porque eu posso não querer estar com aquele grupo. E aí a ideia do embranquecimento esteve presente durante toda a trajetória. E a terceira questão que ele traz é a reação violenta, efetivamente, represálias, coerções e ameaças dirigida a negros que questionam assimetrias e desigualdades nas relações raciais no Brasil. Começa até a capoeira, é um bom exemplo disso, né? Ela foi proibida durante muito tempo, e isso era um pouco parte, né? Mas a gente tem formas talvez menos divulgadas disso, mas basta a gente olhar como é que estão as cadeias. Bom, os principais desafios enfrentados pelos ativistas, né, que o Ranchat chamava atenção, a insuficiência de recursos. Aqui tem a luzinha acende aqui, gente, esqueci. Ponto da frente aí, ó. Acho que aqui. Ênfase à hegemonia racial, claro, não dos negros, dos brancos, e principalmente a ênfase no culturalismo do discurso sobre raça. O que é essa ênfase no culturalismo? Na verdade, o discurso sobre raça, às vezes, trata mais de questões estéticas do que éticas ou políticas, né?
foram poucos mobilizados em estratégias de desobediência civil. Acho que isso até a década final de 80 é verdade, depois isso vai mudando. A inserção diversificada no sistema produtivo e social brasileiro implica também uma diversificação em termos de consciência político-racial. Aqui eu não tratei, era pouco tempo para falar com vocês sobre esse projeto étnico que a Vilna Trindra traz no livro dela, mas em poucas palavras a Vilna coloca o seguinte: existe uma certa escada, né, do ponto de vista de projetos de ascensão social, que determinadas etnias se aproximam de outras até o ponto que elas estão no mesmo barco. A partir do momento que ela vai citando irlandeses com negros, chineses com negros, coreanos com negros, e a cada momento que começa a ter uma brecha para uma ascensão, se distancia daquele grupo que ainda se mantém na discriminação. Isso pode acontecer entre os negros. Se eu tenho a ascensão, né? Vocês terem ideia, gente, o Congresso, aliás, esse Congresso é quase uma piada, ou de péssimo gosto, mas enfim, a bancada negra no Congresso, né, certamente foi difícil chegar ali, mas a grande maioria, elas não são muitos, votou a favor da redução da maioridade penal. Então, isso acontece, é importante que se reflita a respeito disso. E ele está colocando muito essa questão de que a ascensão de alguns pode levar no distanciamento do coletivo negro e a aproximação, não só a aproximação, mas a mesma reprodução de práticas discriminatórias. Por outro lado, há uma coisa que a gente apreende, há uma questão no trabalho de Ranchas, que ele tende a apresentar uma visão muito fixa dos processos analisados. E, obviamente, esses processos eles são dinâmicos, né? O Antoni, que é um outro autor, ele fez um estudo onde ele, na verdade, não tem ele e mais outros autores aí, comparando a situação dos Estados Unidos, da África do Sul, né, e do Brasil, e aí quais são algumas considerações que a gente encontra aqui. Bom, isso aqui eu acho que já foi dito, mas eu acho interessante pensar em como a questão do racismo ele vai se reconstruindo de geração após geração, inclusive com outros termos, com outras formas. Ao comparar essas três realidades, Brasil, África do Sul e Estados Unidos, ele diz o seguinte: o grau de consenso entre as elites brancas, aí me interessou particularmente a questão brasileira, determinou o apoio a barreiras raciais fortes ou brandas. Então, quanto mais as elites brancas elas apoiam, né, esse movimento, por exemplo, esse mito da democracia racial, né, mais dura vai ser a questão da segregação. Nos casos dos Estados Unidos, aqui eu acho que considera isso aqui, e na África do Sul, as elites brancas eram divididas, as do norte contra as do sul. Nos Estados Unidos, as que apresentavam ligações com o Reino Unido, e os africanos, na África do Sul, né? E isso usou muito naqueles países a ameaça racial como forma de criar uma solidariedade branca. No caso brasileiro, a gente não encontra essa cisão por parte da elite branca. Pode até existir diferenças em outros contextos, mas o consenso quanto à questão racial estava posto. Aqui eu acho que está, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Pronto. No Brasil, as elites tinham situação confortável no poder e, portanto, poderiam utilizar estratégias mais sutis de exclusão racial. O mito da democracia racial, suportado pelas interpretações da miscigenação no Brasil, desempenha um papel importante no racismo velado, né, nesse país. Isso a gente já conversou. Então, qual a questão que chama um pouco de atenção? Claro que os pontos que eu destaco acima são os pontos mais fortes, mas trabalhar com a dicotomia forte e fraca, ignorando outras dimensões das identidades das fronteiras sociais, e também ele não traz elementos que ajudem muito a compreender as transformações mais recentes nos projetos raciais, tanto do Brasil como da África do Sul. Então a gente tem que fazer uma atualização nessa leitura.
O Edward Telles, ele é bem mais conhecido. O Marcelo Paixão fez um pós-doc recentemente com ele é de Princeton. O trabalho dele está em português, vocês podem encontrar com facilidade, quer dizer, alguns dos trabalhos, esse particularmente não, mas vocês vão encontrar em português. Eu gostei muito das discussões que ele traz aqui sobre o papel do Estado na construção de raça. O Estado cria e institucionaliza as categorias de raça e isso vai aparecer nas próprias estatísticas. Mas qual é um ponto que chama a atenção? Ele vai tentar articular essa discussão entre supremacia branca e democracia racial e ação afirmativa, e finalmente ele vai discutir a questão da classificação racial, analisando o próprio sistema de classificação, por exemplo, o nosso IBGE e os nossos censos, e fazendo contrapontos com os censos americanos. Por fim, ele vai discutir desigualdade racial e desenvolvimento, e aí, em relação às estatísticas, aqui eu já fiz alguma, tem que botar lá. Em relação aos dados estatísticos, ele vai problematizar o processo de classificação racial e ele vai, aqui eu vou chamar a atenção mais para esse, que é esse da classificação racial. A coleta de dados raciais para pesquisa e o censo nacional são formas desse processo de institucionalizar as categorias de raça. Entretanto, eu acho que é um ponto que chama a atenção da gente, faz refletir. Por exemplo, a gente diz assim, mas o que é mesmo essa categoria pardo? E as pessoas, ao se referir à sua cor, a tendência seria dizer pardo ou negro, né? E aí ele vai dizer o seguinte, que a autorreferência racial, que é a forma de identificação aqui no Brasil, pode carregar rejeição ou aceitação de símbolos conectados à categoria de raça, né? No Brasil não existe na classificação racial um limite por linha de cor, mas sim uma grande área cinza ou marrom. A raça é um conceito ambíguo porque existem vários sistemas de classificação. Mas vamos lá, essa história também da autoclassificação. Ele vai fazer um estudo no Rio de Janeiro, onde ele vai contrapor a percepção do respondente e de quem aplica o questionário. E ele vai mostrar que se a pessoa que aplica, avalia que aquele que respondeu é um negro, mas que tem uma condição econômica melhor, ele tende a concordar que ele é pardo. Se ele avalia que ele tem uma condição econômica mais baixa, ele tende a considerar que ele é negro. E aí ele vai problematizando a resposta dada pelo respondente, né, pela pessoa que foi, e a resposta validada pelo aplicador, e faz uma série de problematizações. Mas o argumento é o mesmo, tanto para uns como para outros, vai influenciar essa questão aqui, o quanto a rejeição ou aceitação respeito à raça que está em jogo ou a cor que está em jogo, né? Isso vai ter implicações. Bom, ele comenta também, eu achei interessante falar só rapidamente, ele vai destacar a importância do movimento negro, não só no âmbito nacional, mas no âmbito internacional, nos fóruns internacionais, seja para desmascarar a ideologia da democracia racial, seja para influenciar efetivamente a agenda política no Brasil. Se você for comparar, gente, o que avançou entre população, direitos, qualidade, inclusão ou exclusão, população indígena e população negra no Brasil, a gente vai perceber o quanto é frágil a movimentação, a mobilização, ou tem sido pelo menos, para a população indígena. A situação dos negros nas últimas 2 décadas tem mudado bastante, mas tem sido muito resultado desse fortalecimento de um movimento que não é mais Rio de Janeiro, que não é mais um grupo particular. E a gente já está vendo os efeitos das cotas. Eu tenho hoje no FASA, 50% do grupo é composto de pessoas negras ou negras, né? De meninos ou meninas, homens
homens ou mulheres, e eles estão fazendo diferença na hora de pautar coisas, de fazer o debate. Para concluir, eu já estourei aí em todos os tempos, né? Já estou meio cansadinho, mas vai acabar. É o último momento mesmo. Bom, eu só vou destacar aqui, gente, 2 trabalhos que tiveram como objeto central, questão central, tema central, a juventude. Eu fiquei realmente impactada com esse autor e com esse trabalho e pelo caráter que ele faz quase um trocadilho. Juventude numa sociedade suspeita. Então não é a juventude suspeita, não. A sociedade é que é suspeita. E ele traz isso, que eu tive o prazer de publicar. Aliás, eu quero um livro, pelo amor de Deus, que eu não recebi até hoje. Esse último que saiu, esse artigo sobre juventude e raça. Se vocês puderem. Beleza. Então, nesse livro eu trouxe um capítulo. Eu nem atualizei no slide, porque esse slide já estava feito antes, só atualizei um pouco. Eu trago esse autor no capítulo que está aí, que é o Henry Giraud. Ele coloca o seguinte: a juventude atual é vitimizada por 2 modalidades de guerra, suave e dura. A guerra suave combina a incapacidade de desenvolver políticas públicas que forneceriam oportunidades genuínas tanto para a realização pessoal quanto para a formação de uma ética relativa à responsabilidade pública, a qual tornaria o jovem competente para se transformar em ator político. A guerra dura se expressa através da disseminação do modelo repressivo e punitivo, seja no seio da escola, que a cada dia parece reproduzir a lógica da prisão, seja através do aumento da vigilância urbana, patrulhas policiais e, finalmente, do progressivo encarceramento. Quanto a este último, o autor corrobora as teses que apontam na direção da criminalização da pobreza nos Estados Unidos ou na Europa e enfatiza que dita tendência tem atingido brutalmente a juventude negra, particularmente masculina. Esse aqui eu não vou comentar, que o tempo já avançou. O Pedro Nogueira, ele é latino e ele vai falar do contexto escolar. E isso nos interessa bastante, particularmente o projeto que a gente está fazendo agora, a gente está explorando diferentes domínios. Ele vai dizer o seguinte: a maioria dos meninos negros não se sente reconhecida como potencialmente inteligente ou capaz de demonstrar, meninas, né? Embora ele não tenha falado meninas quem está falando sou eu, de demonstrar talentos em campos como os da ciência e da literatura. Em geral, eles se encontram em escolas que reforçam estigmas e rótulos que contribuem para criar ou reforçar um ciclo inevitável de fracasso. Na ponta extrema deste fracasso, e aí já sou eu que estou trazendo também para a discussão, encontra-se o encarceramento. E aí tem um autor, né, que fala justamente da condenação da população negra, da juventude negra. E os dados de Alcan, que são mais conhecidos, mostrando uma grande desproporcionalidade racial no sistema penitenciário. No caso brasileiro não é diferente. Então, para encerrar, gente, eu só convido vocês a conhecer, e a gente vai poder conversar melhor depois sobre esse projeto que a gente iniciou. Na verdade, a base dele começou em 2013, a gente não tinha ainda o financiamento, a gente estava fazendo esse questionamento em um bairro de Salvador, no Calabar, um bairro que já foi um quilombo, um antigo quilombo, abordando a questão da experiência de discriminação racial ou violação de direitos humanos. Depois, em 2014, eu ainda estava em Nova York quando conseguimos submeter um projeto para o edital da Senasp, que trabalhou com a questão do racismo na abordagem policial. Mas foi um projeto que teve um tempo assim telegráfico para se concluir, e finalmente a gente conseguiu esse edital do CNPq para 2 anos, com um aporte maior e com pelo menos 2 bolsas. E ele tem 3 partes, são 3 subprojetos. Um primeiro de cunho mais epidemiológico, mais extensivo, que vai traçar indicadores de vulnerabilidade juvenil no Nordeste do Brasil,
considerando o mapa da violência, considerando um conjunto de indicadores que a gente, inclusive, está construindo. Foi criado no Brasil agora, recentemente, no ano passado, indicador de vulnerabilidade juvenil, IVJ, né? E ele é bem interessante, a gente está partindo dele, mas criando também outras dimensões. Um segundo subprojeto é qualitativo, em 3 capitais, Salvador, Recife e Fortaleza, com grupos focais e entrevistas com jovens, meninos e meninas de 15 a 29 anos, aliás, essa é a faixa etária que a gente está trabalhando para todos os 3 subprojetos, abordando a questão da discriminação por parte da polícia. E um terceiro subprojeto é a etnografia no Calabar, que está sendo realmente um grande aprendizado para o FASA, para todos nós. A gente está trabalhando não só com a questão da produção de conhecimento, mas com uma forte articulação com práticas, né, a partir da arte. Então a gente construiu com os jovens e com as lideranças locais uma agenda. A cada mês tem uma ação. A primeira, por exemplo, foi uma oficina de grafite, já teve a Rua da Dança, o baile africano, a oficina de construção de máscaras africanas. Em cada um desses dias a gente tem a atividade cultural e tem a roda de conversa e a performances, onde a questão do racismo, da vulnerabilidade, da resiliência, ela é trazida através dessas outras linguagens. Então, é por aí. Obrigada mais uma vez e desculpe ter tomado tanto tempo. Aproveitar aqui meio que a vantagem de estar muito cheio ou pouco cheio é que a gente consegue escutar mais a palestrante e ao mesmo tempo a gente pode perguntar aqui no tempo que a gente tem ali, que eu também estou saindo para ir para o aeroporto também, e aí a gente tem uns 20 minutos que a gente pode fazer perguntas, mas eu queria só destacar na fala, né, da professora Eleni, primeiro, a falta que eu sinto desse debate dentro da nossa instituição, né? A gente não tem nenhum grupo que trabalha com raça, né? A parceria que o laboratório tem com o FASA, né? Nós debutamos, né, praticamente no mesmo tempo, ainda que andasse com temas, mas do ponto de vista axiológico, né, o grupo tem muita afinidade ético-política, enfim. E a gente inaugura aqui, né, pelo menos semeia aqui um processo de começar a desenvolver estudos sobre raça, né, pelo menos pegando os jovens que entraram, né, no departamento também, e o foco do laboratório também da prática de legalidade, o LAPS, ele está se colocando nesse triênio, né, que é das populações vulneráveis. A gente vai ter um evento, que a professora Eleni também vai fazer uma conferência de abertura, que é o 16º Seminário de Integralidade, que vai acontecer no Hospital Maternidade Sofia Feldman. E aí a gente também já está organizando já um encontro de águas, digamos assim, de boas águas, para a gente poder formular objetos e contar com a consultoria e o auxílio luxuoso, né, da professora Elenius. E uma questão que eu coloco, que é nessa instituição a gente vivencia o tempo todo, porque a UERJ é pioneira como universidade de inclusão, de cotas, e isso é um debate permanente, né? A questão do conhecimento, da pós-graduação, né? A gente tem vivido muito
essa encruzilhada, né, do ponto de vista de que tem que ter cotas também, né, programas de pós-graduação. E a questão do racismo institucional, que foi o primeiro item, né, que ela colocou aqui, eu acho que coloca para a gente também como lidar e acolher na própria construção do conhecimento, né, considerando que também não temos aqui professores negros, né, como é que a gente pode, de alguma forma, né, eu acho que Leni já faz isso, não faz, a gente de alguma maneira também faz,